I love eagles because God likens His children, His heritage unto eagle. And God Himself calls Himself an eagle. He is Jehovah Eagle, Papa Eagle. We're His little eaglets. Gosto demais das águias, porque Deus compara seus filhos, sua herança, às águias. E Deus, Ele próprio, se chama de águia. Ele é Jeová Águia, Papai Águia. Nós somos suas águiazinhas. An eagle can fly higher than any other bird there is. If a hawk could try to follow him, he'd disintegrate in the air. So you try to impersonate Christianity, you just burst yourself open, that's all. Don't do you no good. Uma águia pode voar mais alto do que qualquer outro pássaro que existe. Se um falcão tentasse segui-la, ele se desintegraria no ar. Assim, se você tenta personificar o cristianismo, você simplesmente se arrebenta. Simplesmente isso. Não lhe adianta de nada. Be an eagle! Be born again! Nature changed. Then you can walk up Jacob's ladder. Then you can climb to the highest spots to where all things are possible to them that believe. But you got to be an eagle, a believer. Seja uma águia, nasça de novo, a natureza mudada. Então você pode subir a escada de Jacó. Então você pode subir aos lugares mais altos, até onde tudo é possível aos que creem. Mas você tem que ser uma águia, um crente. Don't try. The Hebrews, when they crossed as eagles across the Red Sea, the saying, following on uncircumcised Egyptians tried to do so and lost their life. You cannot impersonate Christianity. You've got to be a Christian. That's right. Não tente. Os hebreus, quando atravessaram como águias para o outro lado do Mar Vermelho, os egípcios incircuncisos que tentaram fazer igual seguindo, procuraram fazê-lo e perderam a vida. Você não pode personificar o cristianismo. Você tem que ser um cristão. Isso mesmo. O tempo se abrevia, e somente Deus sabe o que nos resta nesta terra. Portanto, façamos o bem a todos. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe mais esta programação, que possa ser uma ajuda, esclarecimento, possa trazer cura, luz e paz aos corações. Às vezes tento falar contra o pecado e da repreensão de determinadas coisas que vejo as pessoas fazendo, tentando viver como o mundo e continuando a fingir que são cristãs. A maior pedra de tropeço que a igreja pode ter é uma coisa como esta. Nós devemos estar dentro ou estar fora, mas não fingir algo que não o somos. E então isto se torna muito difícil. Então nós continuamos na nossa jornada, lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você faz parte desta jornada. Você faz parte destes que lutam pela fé. Hoje eu quero tomar um pouco na carta aos Gálatas, e começando no capítulo 6, nos versos 9 e 10. Ele diz: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então o tempo se abrevia, e somente Deus sabe o que nos resta ainda nesta terra. Portanto, façamos o bem a todos. Procuremos ser zelosos do bem. Em Gálatas capítulo 3, verso 3, o apóstolo traz uma advertência dura, mas em todo o tempo a palavra de Deus adverte, corrige, ensina,
Então ele diz: sois vós tão insensatos, que tendes começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então vejamos, com isto nós podemos ver que nem sempre um começo glorioso, festivo, abençoado, não garante um final glorioso. Nem sempre, às vezes, começa-se muito bem na jornada, mas nem sempre garante que aquele começo eufórico é garantia de um final feliz. Tem que haver perseverança naquele caminho glorioso. Se não houver perseverança, o final pode ser desastroso. Jesus disse em São Mateus capítulo 24, versos 12 e 13, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você notou? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que haver perseverança no caminho do bem, na prática do bem. Deus, às vezes, tira uma pessoa de um buraco e a pessoa não persevera naquele caminho real e novamente cai. Deus nos tirou da prisão religiosa um dia, ao ouvirmos a mensagem. Deus nos tirou de um sistema religioso, denominacional. Então nós saímos exultantes, felizes, e cantando alegremente, ó quão cego andei, e tantos hinos. Agora, faltou a vigilância, e sorrateiramente nós fomos sendo envolvidos novamente. E sem que fosse percebido, fizemos um outro sistema em torno de uma liderança nacional. Vocês sabem muito bem que nós não deveríamos estar assim. Vocês que estão aí no sul, no norte, seja onde for. O profeta nos diz que não há nenhuma autoridade maior do que o ancião na sua igreja local. Mas não decidindo coisas em outra congregação, em outra igreja. Aí se torna, então, nós voltarmos ao sistema, tirando e colocando pessoas. Então nós passamos, então, a esperar uma decisão de uma liderança para nos nortear, para nos mantermos nas nossas igrejas. Olha, para nos mostrar e nós nos metemos debaixo de um outro jugo. Agora um pouco mais aliviado, agora um pouco mais antidenominacional, mas da mesma ação, dependendo de uma palavra final, ao invés de ser do Espírito Santo, da mensagem de alguém. Aos Gálatas, capítulo 5, São Paulo continua na sua advertência aos nossos irmãos ali da Galácia. Gálatas, capítulo 5, versos. Vamos começar no primeiro verso. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tira de um, põe para o outro, então há uma insegurança em todas as igrejas. Mas o problema não é uma igreja local, porque as igrejas todas são afetadas. É porque foi se criando um sistema nacional.
E parece que todas as igrejas são dependentes, todas as pessoas são dependentes do resultado que acontece em uma outra igreja. Mas não deveria ser assim. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. É Gálatas 5, já estou aí no verso 8. Olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. É um pouquinho de influência aqui, um pouquinho de influência ali, e de repente estamos todos dependentes de um mesmo local. Agora, o verso 10. Confio de vós do Senhor, que nenhuma, ou o verso 9 agora, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Observai e vede se isto é ou não verdade. Veja os nossos amigos, nossos irmãos, já não podemos mais andar ombro a ombro, irmãos se tornando incomunicáveis, em defesa de alguma coisa ou de outra, mas em defesa de quê? Nós não podemos nos unir em defesa da mensagem, da fé cristã? Por que não se procede de acordo com os ensinos da Bíblia, do profeta, do apóstolo São Paulo, de Jesus? Então se torna essa confusão. Irmãos se tornando incomunicáveis. Que espírito diabólico infernal é este? Irmãos torcidos um com o outro? Olha, e quero que vocês notem isto. Entre vós todos, pastores, 40 anos de ministério, 45, 50, 55, 60, eu sou como um Eliú. Sou um dos mais novos entre todos. Eu esperei que isto fosse falado por alguém, mas todo mundo tem medo de se posicionar. Agora, eu quero que vocês notem que isto, tudo o que está acontecendo nas igrejas, não foi causado por denúncias diretas a um homem. Isso é problema dele, com quem o denunciou, com as suas vítimas supostas, né? Falemos assim. Então, isso não foi causado por denúncias diretas a um homem. A causa principal é o sistema religioso que todos nós fomos engodados, que é o mesmo que seduzidos a entrarem nele. Por isso nós temos uma liderança nacional. Então, o que está acontecendo é por causa dessa sedução. Nós entramos em um novo sistema. Dependentes. Agora eu te pergunto, nós não temos a mesma mensagem? Nós não temos o mesmo Deus? Nós não pregamos o mesmo ensinamento da mensagem de Jesus? Agora Gálatas 5:11. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ele também pregava. Eu queria, agora o verso, estava no verso 11, verso 12, agora o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então vejam que nós devemos estar firmes sem esse alvoroço. E finalizando, eu deixo isto.
Bem-aventurados serão aqueles que conseguirem sair de tudo isto, livre de qualquer amargura, de qualquer ressentimento e com o mesmo amor que sentiam antes de tudo isto acontecer. Repito, bem-aventurados serão aqueles que conseguirem sair de tudo isto, livre de qualquer amargura, de qualquer ressentimento de um irmão para com outro. Será que será possível você sentir o mesmo amor que sentia outrora? Ore, peça a Deus misericórdia, compaixão, não só por você, mas para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude e que nós possamos lembrar disto. Não nos tornemos a meter outra vez, a nos metermos debaixo de um outro jugo, porque desse jugo aí nós já fomos libertados um dia. Não passamos a dar os nossos pescoços para um novo jugo, mas aproveite, livra-se desse jugo. Vamos prosseguir amigos, juntos, cristãos, pregando a mesma mensagem, mas não presos em um sistema de liderança nacional. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.